Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre música. Para debater sobre esse tema, nós temos aqui a presença do professor Rafael Bender. Ele é formado em Biologia, mestre em Psicobiologia, doutorando no programa de pós-graduação em Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor de Biologia e também estuda Neurobiologia da Música através de um grupo de pesquisa do Instituto do Cérebro da Universidade Federal. A gente vai conversar sobre pesquisa que avalia a habilidade de alunos que têm ouvido absoluto, não é? E foi feito com alunos da Escola de Música da UFRN. Rafael, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado, é um tema, quem sabe, mais poético da nossa vida. Às vezes a gente fica aqui com temas mais densos, política, formação, estrutura, e um tema nesse nível é bastante interessante para a gente também. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a quem estiver assistindo. E também é músico, né? Baterista do Marca Jazz. Isso. Onde é que surgiu essa interesse pela música? Primeiro veio tocando instrumento ou pesquisando? Como é que foi isso? Tudo começou, obviamente, tocando, com os amigos, muito cedo. E, paralelamente a isso, eu fiz a faculdade de Biologia, me formei em Biologia, que é uma paixão que eu tenho. E, para pós-graduação, nada mais justo do que unir as duas coisas, numa coisa só. E o doutorado, que eu estou terminando agora, justamente eu consigo unir as duas coisas em um trabalho só, que, para mim, é uma felicidade muito grande. O orientador do mestrado e doutorado é o mesmo, não? Não. No mestrado eu estudei outra coisa. Estudei memória em seres humanos, que também é bem poético. E para o doutorado é que eu mergulhei na música mesmo. Quem me orienta no doutorado é o professor Cláudio Queiroz, do Instituto do Cérebro, um grande colega e parceiro nessa empreitada. Essa empreitada, né? Já vai defender há alguns dias, né? Está aí nessa tensão. Há menos de um mês. Como é que foi feita essa pesquisa? Surgiu essa necessidade? Veio de ordem do grupo, do professor, ou é, digamos assim, um braço da sua pesquisa mesmo, da tese? Isso, então. Essa publicação da gente, na Frontiers in Neuroscience, ela veio da tese mesmo, de toda a nossa pesquisa. A gente optou por estudar música, não só pela nossa curiosidade, muitas pessoas são muito curiosas quanto à música, mas porque a música ela é muito importante, ela é uma linguagem humana. E tem algumas pessoas que sugerem até que a música surgiu antes mesmo do discurso, que a música seria algo que veio antes da nossa comunicação oral. E ela é muito importante, porque existem muitos efeitos de transferência da linguagem falada com a música, e ela é uma área de estudo muito interessante. E a riqueza disso tudo veio na possibilidade de estudar essas altas habilidades. Uma delas que a gente estudou, que é o título dessa publicação, que é sobre o ouvido absoluto, que é o que a gente está investigando. A gente investigou e continua investigando na nossa população, que são os alunos da Escola de Música da Universidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tema, então, seria uma espécie de alta habilidade. Isso. É um dos índices da pesquisa, porque foi o que gerou, então, a publicação na revista, dessa pesquisa. Tem outras atmosferas também da pesquisa nessa área? Sim, é porque a gente entende a música como uma janela para a gente estudar o sistema nervoso de maneira geral. A vantagem da música é que ela é distribuída amplamente na população, mas ela se manifesta na população de uma maneira muito heterogênea. Desde pessoas que escutam música, tem pessoas, é raro, mas há pessoas que não gostam de música, tem as pessoas que simplesmente escutam música, tem aquelas que tocam por hobby, até os músicos de alta performance. Então acaba que quando você tem um desenvolvimento musical heterogêneo, você consegue investigar as diferenças entre o sistema nervoso dessas pessoas, e isso pode ser uma janela para você investigar componentes que em outras habilidades, como a linguagem, que todo mundo de maneira geral tem ela bem desenvolvida, é mais difícil, porque todo mundo é muito parecido. Como a música é heterogênea na população, então ela é muito importante para você poder investigar. Então ela vem daí, o interesse pelo ouvido absoluto vem daí, de você olhar para um ponto específico da percepção humana, que é a percepção de alturas, alturas se o som é grave, se o som é agudo, tá? É um aspecto muito pontual da percepção humana, e que há pessoas que têm essa habilidade e há pessoas que simplesmente não têm. Isso então, tanto músicos quanto não músicos. Existe essa habilidade também pessoas que não são músicos. Ela é muito mais rara, porque você precisa, por exemplo, o ouvido absoluto, ela é a habilidade de você nomear uma altura sem precisar de uma referência externa. Eu não preciso dizer para você qual é o dó,
né? Para você saber que um barulho do condicionador de ar ou alguma coisa está numa determinada altura, né? Então, essa habilidade, né, ela para se manifestar, é importante que a pessoa tenha uma relação de nomear as notas. Então tem que ter uma certa musicalidade. Tem, mas há casos mais raros de pessoas que conseguem fazer uma relação com, por exemplo, pessoas que trabalham em estúdio, por exemplo, fazendo tratamento de som. Não é músico de fato, mas eles conseguem dizer essa frequência ela está em 440 Hz, por exemplo. Isso é um ouvido absoluto não musical, né? É mais raro de acontecer. Seria mais a parte operacional e técnica. Mas aí seria um aprendizado? Sim. Porque o ouvido absoluto, eu penso, é inato ou não? Não. Pode ser desenvolvido, por exemplo? Então, esse é um dos pontos mais legais da pesquisa. Existem vários pesquisadores que sugerem que o ouvido absoluto, né, principalmente pesquisas mais antigas, que ele é inato, que ele é genético, né? Existem várias evidências disso, são muito interessantes. A principal delas é que quem tem habilidade, ela está tão acostumada a essa habilidade que ela surge tão cedo, que ela acredita que ela nasceu com aquilo. Como se fosse um dom. Como se fosse um dom. É até estranho para ela quando ela conhece outras pessoas que não têm habilidade. Como assim você não tem isso? Isso é tão natural para mim? Então tem várias evidências, como irmãos gêmeos, né, univitelinos, têm uma prevalência maior do que gêmeos não idênticos. Então existem algumas evidências genéticas. Por outro lado, há muitas evidências, né, que falam sobre o aprendizado. É muito mais difícil você aprender quando é adulto do que quando você é criança. E há uma terceira hipótese, que é a hipótese mais bem aceita hoje, que é a do período sensível, que é um treinamento, você precisa treinar, mas num período específico do seu desenvolvimento, onde é mais fácil aprender. Tanto é que é o mesmo período onde a gente consegue desenvolver a fala, né? Aprender o idioma quando você é criança é muito mais fácil do que quando você é adulto, principalmente em relação ao sotaque, entre outras coisas. Então, inclusive a música está aí também, né? Na fala. Isso aí. Então, assim, da mesma forma que você aprende os sons, né? O que os sons significam, né? A palavra casa significa uma casa e assim por diante. Você saber que aquele som é um lá, é um dó. Tem uma semiótica aí também, perfeito, né? perfeito. Da música, né? Isso. Também qual linha tá, vai ser aquela nota. Perfeito. As alturas, né? A referência, sim. Você é um baterista. Sou um baterista. Né? Curiosamente, eu não uso alturas na minha profissão. Você canta de onde surgiu essa ideia, essa pesquisa, exatamente por isso? Por conta da banda, para acompanhar o pessoal que está na banda? Não, ela surgiu por, assim, do ponto de vista pessoal, por curiosidade mesmo, né? Eu acho extremamente curioso esses pormenores da música. A música sempre ela fez muito mais sentido para mim quando eu pensava, não simplesmente que ela me causava emoção, mas saber por que ela causa emoção. Desde pequeno eu sempre fui muito perguntador, de querer saber o porquê das coisas, né? Então, assim, essa curiosidade ela veio de, poxa, eu estou tocando, isso é tão importante para a minha vida, eu quero saber o que está acontecendo mais a fundo aqui. E como sempre adorei ciência, né? Então, essa curiosidade vem disso, não exatamente da minha performance musical, mas sim por uma coisa que estava dentro de um mesmo universo, uma mesma atmosfera, e que era uma pergunta que fazia muito sentido para mim e que eu acho que é uma pergunta que tem uma implicação muito interessante para as pessoas que estudam o desenvolvimento do sistema nervoso de maneira geral. Então, por isso, essa curiosidade, eu acho que, além de saciar minha curiosidade, eu acho que eu posso fazer um certo avanço, né, contribuir de alguma maneira com outras pessoas, com outras áreas de estudo também. Além do que na Amanda tem também professores, pessoas que estão aí muito intensos nessa área da música, né? Isso, né? No Macaxeira Jazz, que é a banda que eu toco, né? O meu irmão de banda, né? O Tiziano D'Amore, é professor da escola de música, mas todas as outras pessoas são pessoas que são muito curiosas também, então a gente está sempre discutindo sobre isso, então é muito rico mesmo. Assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, o ouvido absoluto seria essa condição de identificação, né? Como se fosse uma identidade mesmo da nota. Isso, de você atribuir um rótulo a um som. Por exemplo, se eu pedir uma certa tonalidade, um tom aqui, quem tem absoluto já sabe exatamente ali qual é aquela frequência, né? Certamente. E qual seria a diferença, então, do ouvido absoluto para o ouvido relativo, então, né? Quem tem ouvido absoluto tem ouvido relativo também? Qual é essa diferença? Não necessariamente, mas o ouvido relativo ele é muito mais comum na população de músicos. Porque o ouvido relativo é o tipo de habilidade que é treinada durante o aprendizado musical.
Então, por exemplo, é possível que uma pessoa cante qualquer canção, Parabéns a Você, por exemplo, em vários tons diferentes e ainda assim vai ser a mesma música. Eu posso começar no Dó, como posso começar no Sol. Aquele intervalo, aquela melodia que as notas formam ainda serão a mesma música. O ouvido absoluto, para aquela pessoa, se ela tivesse somente o ouvido absoluto, seriam músicas completamente diferentes. Existem casos patológicos de ouvido absoluto, pessoas que têm determinadas síndromes que conseguem perceber a música somente de maneira absoluta. E essas pessoas, elas chegam a ficar, elas desistem da música em alguns momentos. Ou seja, só quando é perfeito, digamos assim. Isso. Quando, se alguém que cantou no tom errado, ela ou já não foi naquele, pelo menos, não é uma reprodução semelhante com o que foi criado, ele já... Isso, e tem determinadas pessoas, casos até bem famosos, de pessoas que têm alguma síndrome dentro do espectro autista, né, que são os savantes musicais, né, pessoas que têm uma percepção musical muito diferente do padrão. Essas pessoas, às vezes, elas não entram no mesmo elevador, porque o elevador do prédio dela sempre fazia um determinado barulho em uma determinada altura, passa por uma manutenção, alguma coisa, a altura que aquele elevador faz, né, é diferente, né, a altura do som, né, para deixar bem claro, porque o elevador trata de alturas também. E essa pessoa, ela não quer mais entrar no elevador porque está fazendo um som diferente do que ela estava acostumada. Então, o ouvido relativo, em relação ao ouvido absoluto, ela é outra habilidade. Elas estão relacionadas, mas o ouvido relativo, ele é uma habilidade em que você consegue identificar intervalos. O intervalo de quarta, de quinta e assim por diante. O intervalo de uma altura em relação à outra. Né? O hino nacional, ele tem um intervalo de quarta no início. Né? Então, essa diferença, ela é percebida, né? Ela é o ouvido relativo, é diferente do absoluto. Os dois, diríamos, que seriam condições para o músico, para alguém que tem, pelo menos, dicionarizado essa parte musical. O relativo, sim, o absoluto não. Existem músicos grandiosos, de alta performance, super bem consagrados e que não têm essa habilidade. Mas eu digo assim, os dois precisam ter uma introdução musical, né? Isso. Porque... Isso, de maneira até geral, sim. Talvez descubra que... para descobrir que tem ouvido absoluto, necessariamente precisa ter algum tipo de musicalização, né? Tem uns trabalhos, tem umas referências, uns trabalhos interessantes que as pessoas fazem um treinamento que não é musical. Tocam um som e eles dão um potenciômetro para a pessoa ajustar a altura de um equipamento. Mas assim, é uma coisa muito controversa, eu vejo com muito ceticismo isso. Mas assim, é importante saber que existem esse caminho de evidências também. Mas se fosse absoluto, ele teria que acertar todos? Ele teria que acertar todos, mas assim, como de maneira geral, eu penso no ouvido absoluto de você atribuir um rótulo de maneira automatizada, eu não preciso ficar pensando para tentar descobrir. Ou talvez pudesse ser ainda que classificado como ouvido absoluto, mas seria operacional, né? Não do campo da representação musical. Né? Seria só essa questão técnica. A gente vai fazer um intervalo, mas voltamos a conversar sobre a sua pesquisa e você de casa não sai daí, já mais sobre música aqui no programa Educação em Pauta. A gente volta depois do intervalo. Voltamos do intervalo e continuo a conversar com Rafael Bender. Ele é pesquisador na área de neurobiologia da música e também do Instituto do Cérebro, de onde ele pode falar, não é? Rafael, perguntas mais de níveis estruturais, né, dessa pesquisa. Quantos alunos eles foram pesquisados e como foi feita essa pesquisa? A gente fez essa pesquisa em 2 momentos. O primeiro momento foi uma pesquisa em larga escala dentro da escola de música para investigar, que era o início da nossa pesquisa, vamos investigar quantos tem, se tem, qual é a prevalência na nossa população. A gente foi para dentro das salas de aula, os alunos em sala, a gente pedia licença ao professor, fazia um teste na hora com eles ali, eles preenchiam o formulário, né? E a partir desse teste a gente avaliou a prevalência de maneira geral na escola de música. A gente viu que a prevalência, de acordo com como é medido o ouvido absoluto na literatura internacional, né, a gente encontrou uma prevalência próxima a 4% da população da escola de música. Né? Mas nessa mesma investigação a gente desenvolveu, né, uma maneira de avaliar o ouvido absoluto, se ele existe ou não na população, por um método estatístico.
porque veja bem, o que a gente viu quando avaliou 200 voluntários na escola de música, a gente viu que o ouvido absoluto ele não é uma habilidade tudo ou nada, você tem ou não tem. Na verdade a gente viu que existe um espectro, um contínuo de pessoas que não tinham de maneira nenhuma habilidade, até pessoas que iam ficando cada vez melhores, até chegar a pessoas que atingiam 100% do nosso teste. Então a gente falou, bom, a gente tem toda essa distribuição, a partir de onde a gente diz que é absoluto, né? Então a gente desenvolveu um método estatístico para fazer essa avaliação para a gente, uma coisa que a literatura não utilizava até então, né? E o que a gente viu, utilizando esse método estatístico, é que a população de pessoas que tem algum tipo de habilidade de percepção absoluta das alturas, né? Ela é maior do que o que é dito na literatura. Então a gente encontra 18% da população quando a gente usa essa técnica, né? Pessoas que estatisticamente, pelo nosso teste, a gente consegue de fato, né, dizer que elas têm algum tipo de habilidade. Então a gente achou uma prevalência maior. Além disso, nesses 200 voluntários que a gente investigou, a gente replicou vários achados da literatura, como o período sensível, como eu lhe disse, né, pessoas que começaram a estudar música mais cedo têm maior prevalência da habilidade, né? Apesar de que na nossa população a gente encontrou pessoas que começaram mais tarde do que a literatura diz e tendo maior prevalência. Por quê? No Brasil, a educação musical ela ocorre mais tarde do que na China, nos Estados Unidos, outros lugares onde as pesquisas foram realizadas. Então a gente tem esse problema de educação musical, né? A nossa educação musical que deveria ocorrer na escola, por lei, né? Ela não ocorre, né? Muitas vezes ela não ocorre. A gente mal, quando começa a lei para ser implementada de ter aula de música nas escolas, a gente vai passar por uma reforma do ensino e que vai tornar a música mais uma vez optativa, né? Ou seja, não vai ter na maioria das escolas como já não tem. Então as pessoas começam a estudar música muito tarde no Brasil, mesmo sabendo que a música é extremamente importante para o desenvolvimento de várias habilidades, como a linguagem falada, entre outras coisas. E a música envolve matemática, envolve tempo, tudo, envolve espaço, envolve sensibilidade, né? Envolve não é só uma série de fatores, né? Existem vários trabalhos, né, mostrando esses efeitos de transferência. Se você for pensar num ensaio, você está em grupo, você sincroniza com as pessoas, grupo, né? Você trata do teu ego, eu queria o arranjo desse jeito, e o guitarrista fala, não, vamos fazer de uma série de habilidades são treinadas. Então a gente tem essa carência e a gente viu isso. É interessante como esse problema social que a gente tem, ele se manifesta na nossa pesquisa também. Ou seja, é um problema social mesmo. Tem gente que tem ouvido absoluto, mas que não vai ter como ser descoberto porque não teve introdução musical. Quantos talentos a gente não desperdiça, né? Da música, da ciência, de tantas outras coisas, porque a gente não tem uma educação que consegue abarcar realmente as habilidades necessárias para um cidadão, né? Para uma pessoa desenvolver suas competências, né? Isso realmente é um grave problema e como eu venho, né, da educação básica também, eu estou sempre prestando muita atenção nisso, né? E realmente eu vejo que é uma área de pesquisa a qual eu quero adentrar mesmo, porque é muito interessante. Além disso, a gente também, no nosso experimento com os 200 voluntários, a gente viu que o tipo de instrumento musical que a pessoa toca não tem tanto efeito. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, assim, não tem tanto efeito, mas tem algum índice maior, por exemplo? Então, existem algumas evidências na literatura de que pessoas que começaram a estudar no piano, elas têm maior prevalência do que pessoas que estudam, por exemplo, instrumentos não temperados. São aqueles em que você não tem uma definição de qual é a altura do som. Né? É o lugar do seu dedo que vai dizer, como o violino, por exemplo, ele não tem os trastezinhos, né? Você vai treinando e encontra aquela altura. Então tem algumas evidências assim, mas a gente não conseguiu replicar, até porque esse não era o nosso objetivo principal, a gente fez com 200 pessoas na escola de música e dezenas de instrumentos. Então a quantidade de pessoas por instrumento, ela não era tão grande. Então, de todo modo, se não tem instrumento, também não tem nenhuma característica. Algum instrumento que toca clave de dó, clave de fá, clave de sol, também não tem relevância. A gente não encontrou. O que a gente encontrou e que aí dá título ao nosso trabalho e que a gente utilizou para isso, né? A gente investigou numa subpopulação da escola de música que foram os estudantes que fazem parte da orquestra sinfônica da escola de música, que eles passam por uma seleção muito rigorosa, competitiva, porque envolve uma série de coisas, não só a posição de estar na orquestra, bolsa de estudo, uma série de coisas, eles querem estar lá dentro. Eles passam por uma competição dentro da escola para poder estarem lá.
Então a gente tratou esses estudantes da orquestra sinfônica como estudantes de alta proficiência musical e os demais de proficiência média. E quando a gente compara a prevalência nesses dois grupos, a gente tem mais pessoas com ouvido absoluto dentro da orquestra do que dentro da escola de maneira geral. Então a gente aponta por um fator importante que é a proficiência musical, que é o treinamento musical, né? Toda a atmosfera que está dentro da formação do músico, ela ganha um papel de importância no desenvolvimento da habilidade. Ou seja, é importante o período sensível? É importante. Mas o que é importante fazer durante o período sensível para que a pessoa desenvolva essa habilidade? Quais são os fatores ambientais que estão ao redor desse indivíduo que faz com que ele tenha uma habilidade diferente dos demais? E esse é o nosso resultado e é nisso que a gente está se aprofundando nesse momento na pesquisa, de tentar identificar quais são os marcadores ambientais, quais são os marcadores do treinamento que levam aquela pessoa a desenvolver aquela habilidade. Dentro desse teste, que tipo de questões foram apontadas? Parte musical mesmo? Tem alguma coisa escrita? Não, o teste mesmo, nosso teste que a gente chama o teste de psicofísica, ele consistia em você escutar o estímulo, que eram notas de piano, e o voluntário tinha que ir o mais rápido possível escrever qual era a nota que ele estava escutando. Era muito rápido mesmo. O intervalo entre um estímulo Quase e outro listen, era... de inglês. Eu diria que até mais rápido um pouco, porque são 4 segundos de uma nota para outra, né? Um listening demora um pouquinho mais, né? Bem mais. Então, assim, eram 4 segundos só de uma nota para outra. Ele tinha que responder o mais rapidamente possível, ainda mais os intervalos das notas não tinham um padrão que o sujeito pudesse se guiar nele, então eram intervalos muito longos, assim, que dificultava. E o voluntário tinha que escrever. Esse era o nosso teste de psicofísica e junto com isso a gente fez um questionário autoavaliativo, que ele dizia qual era o instrumento, quando começou a tocar, se alguém na família tinha habilidade, se ele tinha sim ou não. Isso é interessante. Existem alguns trabalhos no Brasil feitos sobre ouvido absoluto que eram feitos com questionários autoavaliativos. Você ia dentro de um conservatório de música e entregava aqui, Bruno, você tem ouvido absoluto? Não. Não. Sim ou não, né? Você vai dizer Mas sim você é músico sim, tem ouvido absoluto? Você acha que sim? Aí o cara dizia sim, com certeza, não com certeza. E a gente fez isso também na nossa pesquisa paralela ao teste de psicofísica. E o que aconteceu é que a gente encontra uma prevalência parecida, mas olha que curioso, os que dizem sim aqui não são os mesmos que são sim no nosso teste de psicofísica. Entendi. Mostrando que existe uma incompatibilidade, uma divergência entre os testes. E uma das coisas que nós sugerimos é que é necessário que se faça essa avaliação, que se faça um teste mesmo para medir... De proficiência, nesse caso. De a percepção absoluta de alturas. Porque não é o músico que vai dizer, né? Então... Porque se ele acha... Isso, porque curiosamente... Pode ter sido Então, curiosamente, existe uma vontade das pessoas de ter habilidade. Dentro da escola de música, dentro dos ambientes onde a música está presente, existe um mito de que o ouvido absoluto é muito importante para o bom músico. Né? Mozart tinha ouvido absoluto, então eu quero ser o Mozart. Sobretudo para o compositor, né? Para o compositor, para o compositor, eu diria, mas quem eu acho que deveria estar cobiçando realmente é a pessoa que faz transcrição, escuta a música e escreve a partitura rapidamente. Essa pessoa realmente necessita, né? Seria muito bom para ela. Mas há essa vontade de ter ouvido absoluto. Então pode ser que essa vontade ela pode acabar superestimando a população ou subestimando. Por exemplo, no nosso teste eu acho que subestimou. O voluntário ele sabia que logo depois de preencher aquele questionário ele ia fazer um teste. Então a pessoa se sentia muito mais inibido de dizer que sim sem ter, né, do que... Então isso deu uma diferença significativa entre nossos testes de questionário e o teste propriamente dito. É bom que se diga também que para ser professor não precisa ter ouvido absoluto também, né? De forma nenhuma. Pode ser que tenha professor de música que tenha, tem professor que não tenha, né? Não, de forma nenhuma. A maioria dos professores não tem. A maioria dos músicos não tem. Né? Então, assim, está relacionado com a proficiência musical, mas é aquela história, né? É uma correlação. Não quer dizer que para você ser um músico de alta proficiência, você tem que ter ouvido absoluto. Né? Elas estão correlacionadas. Assim como você pode ter alguém com ouvido absoluto, quem sabe que toca rabeca ou um instrumento no interior que não teve nenhuma formação, muito intensa na música, isso, né? Ter a habilidade
não quer dizer que você é um bom músico, um músico de alta performance, não. Elas estão correlacionadas, mas a gente não dá ainda para apontar uma causalidade. Até nós acreditamos no nosso grupo e nas nossas evidências que a gente tem até agora, que o ouvido absoluto e a proficiência musical, elas na verdade não é nem que seja uma causalidade entre uma causa a outra, mas sim que elas estão relacionadas a outras habilidades que estão por trás delas duas. E uma das que a gente cogita é a memória operacional, de você conseguir memorizar coisas num curto período de tempo para você poder utilizar. Então a memória operacional ela pode ser uma das habilidades que confere maior proficiência musical, confere habilidade do ouvido absoluto, ou seja, podem ter outros elementos por trás dessas habilidades. Já que a neurociência está aí, quem tem ouvido absoluto pode facilitar algum tipo de atividade, outra que não seja música, por exemplo? Sim, existe uma relação na literatura entre o ouvido absoluto e memória. Né? Então, para atividades que dependam de memória, principalmente a memória operacional, que essa memória, eu te digo o número de telefone, você guarda ele para discar. Através da música, por exemplo. Porque tem gente que usa a imagem para memorizar as coisas. Isso, então seria através da música, isso? Poderia ser através da música, mas além disso, aliás, antes disso, né, pode ser que ela tenha uma capacidade de memória aumentada, por isso ela tem facilidade em diversas habilidades, assim como tem facilidade no ouvido absoluto. Como eu disse, pode ser alguma coisa que esteja no estágio antes dessa manifestação. Teve alguma pesquisa, o senhor durante a entrevista citou, mas aí eu não fiz a pergunta na hora, eu faço agora. Alguma característica familiar de algum parente músico, e aí eu termino herdando também um pouco dessa característica? Existe, mas ela não é uma característica que define. Na verdade, o que acontece é, o ambiente é importante. É importante você ter um treinamento, você ter música durante o seu desenvolvimento. Se o seu pai é músico, sua mãe é musicista, você vai ter um ambiente mais rico em música, provavelmente, do que a pessoa que não tem os pais musicistas, né? Então, acaba que tem uma relação, sim. Pais que têm ouvido absoluto tendem a ter filhos com ouvido absoluto. É maior a prevalência do que nos pais que não têm, tá? E isso se dá porque se o pai ele tem esse ambiente musical favorável para essa habilidade, provavelmente o filho vai estar nesse mesmo ambiente que ele, né? Então é uma relação muito mais ambiental do que genética, mas a gente não pode também descartar a questão genética, obviamente, né? Aqui a gente conversou com o professor Rafael Bender, pesquisador na área de neurociência e música. Isso. Né? Também artista, músico. Infelizmente o nosso programa acabou, mas a gente agradece e faz votos para que essa pesquisa possa se desdobrar em tantas outras pesquisas nessa área da música, Rafael. Eu que agradeço, fico muito agradecido de estar aqui, de ter a possibilidade de falar sobre a pesquisa, que eu tenho muito entusiasmo para falar, e estou sempre disponível e vamos seguir em frente com ela. Espero que possa realmente trazer mais frutos, até porque é uma atividade muito divertida de fazer. Ok. Possa ser disseminada também essa pesquisa depois da defesa da tese, né? Isso, até uma coisa que a gente está fazendo, né? O nosso artigo ele foi publicado no Jornal Aberto, as pessoas têm acesso, a gente pode ver, disponibilizar o link, né, dele, ele é livre, está em inglês ainda, mas eu já fiz a tradução do artigo científico para a tese, que a tese vai ser toda em português, e vou disponibilizar ele em português mais ou menos daqui a uns 15, 20 dias. Vai estar disponível para quem quiser ler, tornar essa pesquisa acessível para que as pessoas tenham mais contato com a ciência. Isso é uma coisa que eu, como professor de biologia, eu faço muita questão que as pessoas tenham contato com a ciência o máximo que podem, para a gente fugir da má ciência, para a gente fugir das coisas que acabam trazendo problemas para a sociedade. Ok, muito obrigado. E a você, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana, mais um programa Educação em Pauta. Até lá.